Pod Café, o podcast do café. Oferecimento Syngenta e Sicoob Credileste. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu Pod Café. E hoje vamos continuar falando aí dos desafios, né? Nossos desafios aí dos produtores para enfrentar aí esse ano que está começando. Você já é assinante? Se não é, assine, né? Se gostar do programa, dê seu like e inscreva-se, que aí você recebe notificações, mande comentários. Nós estamos aguardando aí sempre a opinião de vocês para estar levando aqui o nosso bate-papo. E hoje o nosso bate-papo com a presença aí da Mirelle Dornelles, da Syngenta, e de Geraldo Regis, da Emater. E vamos falar sobre florada, o que a gente já está vendo, que já está acontecendo aí, né? Esse ano, provavelmente, a situação deve repetir um pouco do que nós vivemos aí do ano passado, né? Essas floradas fora de época. Então, vamos conversar sobre isso, né? Os cuidados que a gente, né, nós produtores de café, temos que ter aí com a lavoura nesses momentos, né? No programa anterior, a gente estava falando sobre a questão da ferrugem, né? E agora a gente já tem aí o desafio de cuidar dessas flores que estão chegando, né? Então, esse é o objetivo hoje, é falar o que a gente deve fazer, né? Deve observar nas nossas lavouras e os cuidados que a gente precisa ter para ter essa produção garantida aqui para frente, ok? Sejam bem-vindos. E que tal, Mirelle, começar? Hein, Mirelle? Vamos lá, pessoal. Hoje o objetivo é sim de falar de florada, né? Há uma semana atrás, um pouco mais de uma semana, viemos em alguns lugares, né, com uma chuvinha até significante e importante para uma possível abertura de florada, e a gente vem vendo que algumas regiões já vem abrindo uma florada, até às vezes um pouco desigual, mas que vem acontecendo, né? E o momento é para isso mesmo, para que a gente troque ideia para como que tomaremos a decisão, né? Como faremos nessa tomada de decisão, que possivelmente vai ser um momento bem crucial e tem uma previsão de ser um ano bem atípico, como tivemos no ano anterior, né? De não ser apenas uma florada. O que a gente observa aí, né? Geraldo anda muito aí na região como um todo, né, Geraldo? Lá próximo a mim, o que a gente observa é o seguinte: as lavouras novinhas já estão com flores abertas, né? Um monte de botãozinho também, os dentes de leão já bem formadinhos, etc e tal. As lavouras produtivas já estão ameaçando. É isso mesmo que já está acontecendo? Sim, como a Mirelle falou, né? A gente tem uns 10 dias que choveu, né? E né, já estavam desenvolvidos os botões e agora, nesses últimos dias, já tá, em alguns lugares está com flor aberta, né? E também a gente chama essa fase do dente de cachorro, ou fase cotonete, né? Está bem desenvolvido. Então assim, e é aqui que a gente está falando, né? Já está repetindo bem em 2023, né? Bem parecido, né? Então uma florada agora final de julho, com início agora de agosto. Então assim, a tendência é que vai ser bem parecido com o ano de 2023, né? A gente está vendo muitas lavouras mais novas, né? Já mais adiantadas, né? Lavouras esqueletadas também, já bastante já desenvolvida. E aquelas, né, que está em colheita, que já colheu um pouco ainda em atraso, né? Certo. No meu caso lá, por exemplo, eu ainda estou colhendo café. Né, a gente observa, né, que já tem talhão colhidos, que os botões já estão mais desenvolvidos, tem talhões que estão sendo colhidos com botões desenvolvidos também, né? E então, quer dizer, claro, eu imagino que se a gente falar aí de qualquer trabalho pré-florada, primeiro eu tenho que terminar uma colheita, certo? Né? Isso aí não tem dúvida. Tá, então vamos imaginar que a colheita, eu acho que a maioria da colheita aqui na região também já está finalizada, né? É um ponto ou outro, um local ou outro que não tem. E aí, vamos falar de o que fazer com essas flores, qual o objetivo disso aí, né? Por que a gente fala nesse cuidado de pré-florada, para depois a gente falar sobre pós-florada, né? Que é um segundo cuidado também. Qual a importância disso? Né? A gente vai para um momento de tomadas de decisões até um pouco assertivas, né? A gente vai para um momento de que o quê? Se você está dentro de uma colheita e você tem muito abotoamento, você vai pensar muito, compensa a colheita ou compensa eu segurar aqueles botões, né?
E a gente vai para um outro momento também. A gente tem uma região, né? A gente fala de uma macro-região aqui, que ela tem suas peculiaridades. E diante desse cenário, hoje a gente vai encontrar também situações que o quê? Eu tenho parte da minha flor aberta, eu tenho parte da minha flor por abrir, e eu tenho parte do meu cafezal também que não está nem pensando em abrir florada. Então a tomada de decisão vai ser bem pontual, né? Vai ser bem regionalizado, vai ser o seu caso específico, né? Vai ser o caso do produtor em específico. Então, essa tomada de decisão, é claro que nós aqui também, enquanto profissionais, né, Geraldo, a gente está aqui também para auxiliar nessas tomadas de decisões. Eu faço ou eu não faço? Estamos com dias quentes, noites frias e úmidas. É porta de entrada para qualquer fungo, né? Então, a gente tem que pensar nessa situação de que o quê? Eu espero para ver o que vai acontecer ou eu faço, né? Eu tomo uma decisão agora para que eu diminua o meu problema. A gente saiu de uma safra, a gente tem um ferimento da planta, consequentemente o clima está muito propício e a porta de entrada para a doença está ali, né? A gente já tem o machucado na planta para que aquela doença entre. Então a tomada de decisão, em alguns casos, a gente vai tomar agora. Então vai ser vamos dizer, seria uma abordagem quase que de lavoura para lavoura. Ó, esse talhão aqui está na hora de eu fazer alguma coisa no que se refere aos cuidados de pré-florada. Esse aqui vamos aguardar mais. Esse aqui não é necessário. Seria mais ou menos isso? Seria isso, né? E, claro, o produtor tem que entender aonde que está se localizado, né? As lavouras, né, deles, né? Que... o posicionamento, né, a altitude que essa lavoura está, que o produtor às vezes tem várias lavouras, os vários talhões, né? E, às vezes tem talhões que são mais propícios, né? Por exemplo, já tem cliente que já fez uma de preventiva já de florada, já fez uma, que está numa área muito alta, né, área propícia, então ele já adiantou uma aplicação dessa pré-florada, né? Então o produtor, assim, ele vai ter que olhar dentro da propriedade dele, dentro da área dele, e fazer esse planejamento, né? Ver também, às vezes, se tem produto, não tem, né? Ver essas condições, né? Chamar atenção também para os equipamentos, né? Também, se for fazer, o equipamento tá equilibrado, não tem vazamento, tá pronto para usar. Já preparar para poder estar fazendo essa atividade, né? Inclusive de segurança, né? Proteção, né? A gente precisa dela, é crucial para uma aplicação de defensivo. Sim. Igual você falou, outro detalhe também que não dá para quem está colhendo, né? Que são os períodos de carência, né? Sim. Não pode, às vezes, a gente tá vendo muito lavouras com café, com flor, né? E aí? Tem que esperar, se eu tô numa área propícia, né? Quer dizer, vai ter que esperar. Ou então fazer isso, abrir mão do café que está lá, que eu duvido que algum produtor vá abrir mão do café que está lá. No preço que está, faz sentido. Mas é mais uma tomada de decisão mesmo, né? Uma leitura, igual o Geraldo falou. Você, dentro da sua própria propriedade, você tem climas diferentes ali dentro. Então você vai ter que realmente pontuar a necessidade de cada talhão, de cada face que você tiver ali para a sua tomada de decisão. Agora, a prevenção... falando, né, em proteção de florada, igual a Mirelle falou, se eu tô numa área, numa região que sou propícia, né, a foma, né, eu tenho histórico que todo ano acontece lá, e minhas lavouras estão, vamos falar assim, tá com uma tendência muito alta de carga, né, vai dar café, ele automaticamente tem que fazer, né, a gente tá percebendo isso no clima, muito frio, muito úmido, né, e não tem, mas, né, vai tá muito irregular, né? Então tem que fazer a prevenção mesmo. Só abrindo um parênteses, as lavouras, por exemplo, esqueletadas, ou os talhões que você vai esqueletar, também deve ser feito, não vamos chamar aí de pré-florada, porque não vai dar florada, mas deve ser feito esse tratamento em função disso, porque ali eu estou esqueletando, eu estou ferindo, eu estou abrindo entradas, grandes entradas, então a ideia disso, né, de se tratar a pré-florada, aplicaria também nas áreas esqueletadas, por exemplo? Vamos pensar num racional de que a foma, por si só, ela não só entra na florada. A gente dá uma ênfase maior na florada, que é onde a gente consegue, de fato, contabilizar o dano que ela nos traria. Mas quando a gente fala de foma, inclusive nós que estamos em região propícia, né? Não vamos generalizar, mas boa parte da nossa região é bem propícia. Olhando para esse lado,
a gente não falaria de foma ou de bactéria só na florada. A gente dá a ênfase para o momento florada. Mas quando se trata de foma, a gente fala durante todo o ciclo cafeeiro. Então, subentende, se você estiver numa região propícia para a entrada de foma, de doenças, de que sim, de que você faça. Você não vai estar fazendo a proteção do florado, mas você vai estar fazendo a proteção da sua planta. Certo. Que o objetivo do esqueletamento já é dar longevidade à produção. Pode ser que se você não faça, você já recue essa produtividade. E hoje, o que a gente poderia estar falando de princípios ativos indicados aí para esses cuidados de pré-florada, pós-florada, né? O que tem aí, o que está sendo usado com, vamos dizer, com resultados melhores, positivos, ao alcance do produtor, no sentido de valores, né, preço mais ou menos por hectare, para que a gente tenha aí uma ideia do que o mercado oferece. E também, Mirella, falando também dos, né, a gente sabe que tem tecnologia diferente, essa questão das janelas de aplicação, né? Se tem, vou ter que fazer com menos intervalo, outros com maior, até para o produtor, né, entender que ele tem opções de... Como eu estou falando de várias floradas, né, a gente vai ter várias... porque essa é o que a gente está esperando, né? E o produtor tem que identificar qual o percentual de florada está sendo agora, vai ser daqui da próxima, para ele entender, para ele adequar esse manejo. Então vamos lá, vamos organizar aqui, porque a coisa ficou complexa. Porque aí já entra aí o número de florada, intervalos de florada e a janela que o produtor tem para poder estar atendendo essas demandas, né? Então, quer dizer, juntou um monte de coisa aí. Então, na hora que se fala, né, desses produtos, da tecnologia, né, que é claro, cada produto trabalha uma tecnologia diferente, né, são princípios ativos diferentes e tudo mais, vamos ver se a gente consegue dar ideia para o produtor de como pensar isso. Olha, eu tenho uma primeira florada agora que deve ser relativamente pequena, né? Vamos pegar o exemplo do ano passado. As floradas de julho, agosto, setembro foram pequenas. De outubro e novembro foram grandes, né? Então vamos pensar que esse quadro vai mais ou menos repetir. Essa primeira florada agora, excetuando as lavouras pequenininhas, né, as novas de primeira carga, né, que essas estão carregadinhas, estão abrindo tudo igual, vamos imaginar que isso se repita em 2024 agora. Então, com isso, esses produtos com intervalos diferentes, tecnologias diferentes, como é que eles seriam mais bem aproveitados? Bom, a Syngenta tem um mix de portfólio muito grande, né, Mauro? E a gente já vem até conversando muito de que o que ela lança, ela não está se apagando dos demais. Então hoje, pensando no complexo Foma, ela tem 2 produtos de alto potencial de resultado, que é o Priori Top, e hoje ela tem a mais nova inovação dela, que é o Miravis Duo, que é uma molécula diferente, uma molécula nova, né? Um grupo químico novo, que ele vem na mais alta tecnologia. Então vamos pensar, hoje você, pensando na sua florada, em questão de proteção, já que ela é a sua menor, mas você não quer abrir mão de uma proteção naquele momento, a gente tem a opção que tem um resultado muito bom, que é um Priori Top. Se você entender que esse momento, ou você está no mais alto nível tecnológico, fazer essa florada mesmo que menor com Miravis Duo, porque eu vou dar muito mais longevidade do residual, é também interessante. Então hoje, quando a gente fala desse mix de produto que a gente tem de oportunidade de uso, a gente teria que entender mais a fundo ainda o que o produtor pensa para o negócio dele, né? Porque pode ser que eu te oferte a minha mais alta tecnologia, mas pode ser que ela não encaixe na sua perspectiva de produto, né? Às vezes até nem olhando para o resultado do produto final. Então a gente tem essas 2 oportunidades, mas a gente vai ter um pouco além. O Geraldo falou bem bacana ali, né? A gente precisa de, às vezes, em alguns momentos, da gente dar uma longevidade do residual do produto. Que eu consigo acertar muito mais do que se eu tiver um residual menor. Então eu consigo entregar muito mais com o Miravis Duo. A gente volta também para outra situação de que o quê? A gente tem uma planta machucada e a gente não tem apenas o complexo Foma na nossa região. A gente tem entradas de bactéria, o clima é propício para isso. Então quando a gente fala ali, né, vamos dar uma ênfase no Miravis Duo aqui. O Miravis Duo, ele é um grupo químico novo, e ele tem uma fortaleza muito grande que ele também vai jogar o jogo de bactéria. Então a gente entrega muito mais. Então hoje, pensando numa tomada de decisão do produtor, o que é mais caro? Será que é o produto?
Ou será que é uma simples entrada? Então, acho que a gente teria que realmente colocar na ponta do lápis a necessidade de cada um. Mas a gente tem as duas oportunidades. Acredito que o Geraldo também já acompanhou alguns trabalhos com a gente, ele poderia até falar um pouco mais, até pensando em resultado, né? Assim, tem os dois produtos são bem diferentes, né? Meu manejo, né? Você falou, se minha lavoura está uma carga alta, né? E se eu tenho um nível tecnológico mais alto, né? E eu quero, vamos falar assim, ter uma certa segurança, né? A gente viu nos trabalhos, né? De comparar a aplicação de intervalos menores, né? E intervalos maiores, né? Quando a gente vê o exemplo do Miravis em intervalos maiores, né? Teve o mesmo desempenho do que o outro em intervalo menor, né? E muito superior acima dos outros produtos, né? E pensando nas regiões que são mais propícias, né? A gente viu esse ano estado assim, muito favorável, né? Em questão de pegação, né? Tá brincando que esse ano o café tá igual passando jabuticaba, né? Pegou tanto que tá grudado lá tá igual o jabuticaba grudado, né? E a questão também que a gente viu uma diferença muito que é isso, se eu falar melhor, que é a questão do vigor, né? A gente viu aonde foi mirável, as plantas ficou muito esse tom de verde, esse tom bem mais acentuado, né? Não sei se é só do produto, se é do manejo, né? Foi o contexto como um todo, né? Mas assim, são produtos completamente diferentes, né? E que o que mais me chama atenção, o que mais me... Aí eu vou aplicar esse produto em áreas, né, que são mais tendenciosas, lavouras que estão com a carga bem alta, né? Então assim, foi assim, um ano, né, segundo ano de trabalho, de teste, foi assim, esse diferencial, sabe, comparado com os outros. Porque, é claro, se você tem tecnologias diferentes, né, com um espectro de atuação maior, você vai ter também uma diferença de preço, de custo por hectare, né? Então, quer dizer, para o produtor, e aí eu acho que entra mais uma vez aquilo que a gente sempre fala, né, que é a questão de ter uma assistência técnica, né? Não é só o produtor achar que deve, né? Ele tem que ter alguém, né, que dê essa cobertura técnica ali para avaliar, para ele poder fazer a opção certa, né? Eu tenho agora no talhão A e B uma florada pequena, então talvez eu use um produto, né, com um nível de tecnologia que vai me atender aquela questão ali. E espero um produto e espero as outras floradas maiores para usar um produto de tecnologia maior. Eu estou colocando isso por quê? Porque tudo isso tem custo, né? Então, quer dizer, na hora que a gente faz a coisa pensada, avaliada e acertada, você também está ganhando na questão, não é de economia, mas de racionalização no dinheiro que você está empatando, né? Então, a linha de pensamento é essa. Correto. Ambos os produtos eram de mais alta tecnologia da Syngenta, né? Mas a gente se sobressai com outros, até com as inovações que a gente vem trazendo, né? E o Geraldo falou a questão do vigor, né? É sim do produto, né? É do grupo químico, né? Ele nos proporciona isso, aquele brilho diferente, aquela tonalidade diferente, que o produtor também gosta de ver, além do resultado. E quando a gente fala dos dois produtos, né? Do Priori Top e do Miravis Duo, ambos vai muito bem no complexo fono. Ambos jogam muito bem o jogo do complexo fono. Só que a gente vai muito além, né? A gente tem muitas coisas além. Se for olhar perante o mercado, a gente vai pegar sendo competitivo no mercado, tete a tete, né? A gente consegue ainda ser muito superior com o Priori Top. Mas a gente tem muito produtor, até de muito mais tecnologia, a gente vai pensar em Miravis. Que faz total sentido na tomada de decisão. Se você tiver uma assistência técnica todo dia na sua propriedade ali, ou nos seus momentos de tomada de decisão, consequentemente a sua assertividade é muito maior. Certo. Não. E agora vamos continuar para se pensar na pós-florada, né? A gente sempre tem, nem sempre a gente consegue fazer, é verdade, por uma questão principalmente de cronograma de trabalho, mão de obra e etc e tal. Mas a gente sabe que o correto é você fazer um trabalho de pré-florada e um de pós-florada, né? O raciocínio é o mesmo, né? Então, quer dizer, eu tenho uma florada agora, aí daqui a X dias eu já poderia estar entrando com uma pós-florada naquela área que eu fiz a pré-florada. Como é que é isso?
Sim, né? De novo, a gente vai para a realidade do produtor. E concordo, nem todo mundo consegue. Muitas das vezes você vai executar uma possível pré-florada aqui, pode ser que a pós-florada você nem consiga fazer por questões climáticas, por questões operacionais, mas você já fez uma quebra, né? Você já fez uma quebra daquele inóculo ali. Então a probabilidade do seu resultado ser muito mais positivo do que quem não fez, já é muito maior. É claro que a gente espera de que a gente vá fazer a proteção da florada e, consequentemente, também a proteção do chumbinho. Mas vai muito da realidade do produtor. Que tentamos ser assertivos quanto a isso, é claro que vamos tentar. Porque a gente entende que a gente tem essa necessidade. E, de novo, né, como a gente está falando do complexo FOMA como um todo, eu tenho que pensar nisso durante todo o ciclo. Pode ser que o dezembro venha uma frente fria diferente, ou umidade mais alta, que venha uma entrada de uma FOMA de novo, de uma bactéria. Então a gente precisa do acompanhamento ali realmente diário para que a gente tome a decisão mais assertiva. Deixar assim, vamos falar assim, um recado pro produtor, como fazer, né? O Gamero falou assim, quem está na área propícia à FOMA, ele tem que pensar a FOMA o ano todo, né? A gente sempre fala assim, o manejo dessas áreas, né? Se eu estou na área propícia, vamos fazer assim, na área propícia vamos fazer um corte, né? Acima de 900, né? 900 metros, ou pode ser um pouco abaixo, mas quem está na face Noruega, uma área mais fria, uma área propícia a vento, né? Que pega um vento mais frio. Então, esse produtor ele tem que preocupar praticamente o ano todo, né? A gente tem produtores que tá nessas faixas que ele faz... A foma para ele é mais prejudicial do que uma própria ferrugem. Né? O negócio dele é mais do que tudo. O problema dele é foma e não tem problema com outras doenças. Bom, eu já sei que estou nessas áreas, né? Então, eu tenho que fazer... Qual que é o meu manejo? Né? Como que é a minha dinâmica dentro da propriedade, né? Que fala, quanto tempo eu gasto para fazer essa pulverização já para me rodar toda a propriedade, né? Uma coisa assim que a gente sempre já viu de prática nessas áreas na foma, a gente está fazendo, vamos falar assim, o foliar. Mas também existe uma prática que o produtor pode adequar, que geralmente assim, as áreas que tem foma, e foma está ligada automaticamente a nitrogênio alto, né? Não adianta eu fazer um controle bom de foma e eu aplicar acima de, eu faço acima, 300 kg de nitrogênio por hectare é o máximo. A gente está vendo até menos do que 250, 270 passando bem e entregando melhor do que esse acima de 300. Né? Então, se eu posso deixar uma dica para o produtor, tem problema com foma, ele já olha, já pensa no nitrogênio. Né? O nitrogênio e verifica também a condição também de boro também, né? Como é que está a questão de boro nessas áreas. Né? E complementar, claro, com foliar. Olhando esses manejos, né, aí ele vai trazer isso para o dia a dia dele. Qual o tempo que eu gasto em rodar essas áreas? Né? Às vezes essas áreas que tem uma propícia, ela é difícil acesso. É a última, é a mais alta. Então, assim, ele vai ter que ter um olhar diferente. Definindo isso, aí ele vem, né? Olha, vou definir pensar no produto, né? Se eu vou encurtar mais essa janela, se eu vou fazer mais de uma aplicação. Porque dependendo, tem áreas que toda entrada nessa área de pulverização já faz um preventivo para doença, né? Já deixa preventivo, porque a gente sabe, tem áreas que a foma acontece o ano todo, né? E às vezes nem todo mundo sabe identificar a foma, né? Tem isso ainda de como identificar. Às vezes acha que é só ali a folha queimadinha, pontinha. Existem áreas mais propícias, você vê que tem muitas áreas com furo bem redondinho. Todo mundo acha que é uma plaga de lagarto. Não, é foma. Então, assim, isso é uma dica para o produtor olhar a área dele com mais carinho. Hoje, se a gente pegar 2023 como, vamos dizer, o ano agrícola, né? 2023 e 2024. Tratos culturais em agosto, setembro de 2023, colheita agora, finalizando agora. Tudo que a gente viu como resultado durante a colheita, né? Essa diferenciação de maturação, né? Isso durante a colheita inteira, né? Todos os produtores tiveram café verde, café seco, um boia razoável e um número de cereja relativamente pequeno. Vamos dizer que isso aí repete. Então, quer dizer, dentro disso que a gente viu, nessas questões, né, os cuidados com a ferrugem, a pré-florada, a pós-florada, ela pode contribuir
para, vamos dizer, alterar um pouco esse quadro para o ano que vem, se repetir a situação, agora verão de 2024? Essas floradas repetidas, chuva muito irregulares, esses cuidados que a gente está falando, principalmente aí de pré e pós-florada. A gente pode pensar que isso vai somar alguma coisa nessa, não digo maturação, porque a maturação não está ligada a isso, mas na qualidade do café? Sim, estou para te dizer que sim, porque a gente está pensando em quê, né? O seu objetivo de fazer agora uma proteção de florada é por quê? Objetivo de maior pegamento florado. Sim. Consequentemente, se eu conseguir unificar o maior número ali de pegamento de florada, eu tenho um fruto mais sadio logo na frente. Agora, se eu abrir mão disso, pode ser que eu tenha mais rosetas banguelas ou que tenha até a oportunidade de outras floradas trazendo a desigualdade. E até, claro, na saborização do próprio café. Eu acredito que o Geraldo pode até falar um pouco mais além disso junto com a gente. Porque assim, isso vai ser óbvio, se você diminuir a área foliar, né? Primeiro, se diminuir a área foliar, você já tem uma baixa fotossíntese, né? Se tem baixa fotossíntese, você já baixa um monte de... A planta começa... E ela começa a acionar as defesas dela. Primeiro, ela quer garantir fruto, né? A gente viu muito isso, várias lavouras esse ano, desse jeito. Muitas lavouras desenfolhadas, né? E pontas secas, né? Isso foi, né? Questões também de... Teve questão também nutricional, mas também teve questão de ataque de doenças também, principalmente de fome. Você pensa, né? Fome e ferrugem, né? As lavouras também desenfolharam muito antes da hora, né? Então, se eu tenho pouca área foliar e eu tenho uma baixa fotossíntese, se eu não tenho fotossíntese, não tem alimento. E isso acaba que vai surgir aonde, né? No fruto. Porque aí a planta não vai mandar vamos falar assim, todos os aminoácidos que ela precisa, né? A gente está vendo muito esse ano café maduro, mas não tem doçura, né? Não tem mel, né? Não tem isso, né? Agora, no finalzinho, quem está vendo isso acontecer, né? Um pouco, né? Então, assim, essa pergunta, claro, se não fizer, vamos ter sim, né? Vamos ter os mesmos problemas, né? E essa questão também, outro detalhe que vai estar influindo, a gente está vendo muito isso, o tamanho da peneira, né? A redução de peneira foi significativa. Sim. Tem várias aí que nunca teve abaixo de 70% de peneira de 17 acima, e sendo dando 20%. Né? Então, assim, tem relação com a planta, tem relação, vamos falar assim, folha, fruto, ramo, fruto. Se falta isso, vai faltar mesmo, em algum lugar vai faltar. Né? Até aproveitando esse gancho do Geraldo, né, vale ressaltar que a foma ela é tão complexa que ela não ataca só a folha, né? Ela ataca a folha, ela ataca o ramo e ela ataca o fruto. Então, olha o quão agressiva ela é. E se a gente pagar para ver, né, vamos pensar aí que a gente não vai fazer uma boa proteção de florada, e lá na frente eu vier com a desfolha, eu não vou ter fruto do mesmo jeito. Então a gente já tem a perda, né? A gente precisa de otimizar com que o quê? Que a gente não chegue no nível de dano alto. Sempre qualquer ideia da prevenção, né? Exato. Sempre da ideia da prevenção, né? Exato. É sempre necessário. Inclusive se tratando do complexo foma, que é realmente bastante complexo. Folha, fruta e ramo. Muito bem. Continuando também, eu sou curioso, então eu fico perguntando essas coisas, né? Porque, claro, eu sou produtor também, então a gente sabe mais ou menos as demandas, né, de todos nós. Tá, aí agora eu vou pensar então numa florada grande em outubro e novembro, né? Continuo acreditando que a gente vai ter pequenas floradas agora, à exceção das lavourinhas pequenininhas. Mas as lavouras produtivas, acho que as floradas, né, até agora, no ritmo que está, as maiores vão acontecer mesmo em outubro e novembro, dentro de uma normalidade aqui da região. Essa florada maior, podemos falar então de utilização de produtos com uma tecnologia maior? Vamos pensar pelo preço do café? O preço do café, ele vale a pena um trato, não vale? E a gente tem olhado, né, o Geraldo puxou muito bem, esse ano, por questões climáticas, a gente reduziu a produtividade, a gente teve quebras significativas e a gente também teve a redução de qualidade. Então, vamos olhar para frente. Será que esse preço de café, né, não vamos entrar nem a fundo que a gente não tem nem expertise para discutir isso. Será que não vale a gente tratar e pensar no que o quê?
para frente pode ser que vá melhor? A gente ainda pode ver alguma intempérie climática, claro que a gente pode, né? Mas, como já tem visto aí algumas geadas pontuais, sul de Minas, Cerrado. Mas a mão do ser humano, ela pode tocar ali e fazer a vez dele. Você vai cruzar o braço e esperar. A gente está aí falando de um café como nunca visto, uma relação de troca entre insumo e café como nunca visto. Você, como produtor de muito tempo aí, pode até nos dizer. Então a relação está muito positiva. Então hoje seria o momento de que o quê? A gente realmente fazer um bom trato para ter uma expectativa positiva futuro. Agora, se esperarmos para ver o que vai acontecer, pode ser que, consequentemente, a nossa expectativa já diminua, né? A gente tem que pensar olhando realmente para frente. Então, todo mundo quer, né? Você queria os seus 30% possivelmente de perda que você teve de café, para fazer valer o valor de café que está hoje. Então, vamos olhar para frente, 23, 24 passou, a gente vai pensar 24, 25. Então, a gente precisa de pensar em otimizar e realmente engrandecer as nossas lavouras. Está indo para uma agricultura que ela não está nos deixando mais, não está nos permitindo mais que a gente erre. A gente está indo para algo mais enxuto, você como produtor, o Geraldo também faz muito levantamento de custo, de que o pouco que você erre, ela vai te onerar um custo. Então, se a gente pagar para ver, é uma cultura de 1 ano. Né? A gente vai ter muito tempo ali para falar, não, agora realmente deu errado. A gente precisa realmente de otimizar e falar, não, eu preciso de fazer dar certo. Ô Geraldo, você arrisca a dizer alguma coisa, pelo menos para a nossa região, em termos de expectativa de colheita, do ponto de vista histórico, até porque nós não tivemos as florações. Mas esse ano prevê-se para o ano, né, que entra agora, né, 2025, uma colheita menor ou maior? Sim, vai ser menor, né? Menor, né? Dentro do histórico aí, bianualidade. Menor e para a região toda vai ser menor, né? Que a gente está numa safra será uma safra maior. Alguns municípios que estão talvez um pouco invertidos em relação a Caratinga, né? Outros municípios, né? Tirar um pouco de destaque para São Domingos das Dores, o Baixão do Anta, que é um pouco, vamos falar assim, diferente, né? Que para eles provavelmente vai ser um ano de colheita maior. Tem alguns produtores que tá também invertido, né? Que ano que vem que é a safra maior, mas no geral ano que vem uma safra menor, né? Do que a gente tá vendo esse ano. A gente tá vendo esse ano muito já podas, né? Tem regiões de produtor fazer 30%, outros um pouquinho a mais, outros um pouquinho a menos, mas e também tá vendo que as lavouras que estão ficando assim, lavouras de baixa carga, né, pro ano que vem. Não é uma safra alta, não. Porque isso é importante, né? Na hora que a gente vai fazer o planejamento, né? Do que vai estar... o que vai estar usando, o que vai gastando, né? Porque geralmente o produtor ele trabalha com 1 ano de crédito e depois chega o boleto. E o boleto a gente só paga com café na tulha, né? A verdade é essa. Então também isso é muito importante aí nessas tomadas de decisão aí, né? O enfrentamento aí dos tratos culturais, das necessidades, né? Isso aí eu acho que é bem claro, né? Tá bem claro dessas necessidades, da importância disso, né? Mas sempre com foco também até quanto, né? Que eu posso estar investindo, né? E aí eu acho que aquilo que foi colocado antes, a questão aí dessas diferenças de tecnologia de um produto para outro, que você tem um ganho. Mesmo que um produto de uma tecnologia mais avançada seja um pouco maior, mas na verdade, na conta final, pelo tempo, né? Pelo que ele oferece ali para a lavoura, nesse sentido de quebrando ciclos, né, de vários patógenos, né, a durabilidade dele na lavoura muitas vezes vale a pena, né, muitas vezes vale a pena. É a história que a gente falou, né, nada como ter uma assistência técnica, né, para poder estar apontando isso aí, né, fazer a forma mais racional possível, né. Até porque, né, assim, eu falo para todos os produtores, né, independente de como a gente tem um médico de confiança, né, a gente tem que ter um técnico, um agrônomo de confiança, né, e a gente, assim, eu tenho reparado que a gente, principalmente no Arábica, né, a gente tem meio que estabilizado uma parada na produtividade. A gente não está conseguindo subir tanta produtividade por área, né, igual se a gente comparar com Conilon e Robusta, nem se fala, né? Tem nem como, mas dentro do próprio Arábica nós estamos dando umas patinadas, né?
E isso, assim, eu falo com o produtor, a gente tem que investigar melhor, né? E na hora que a gente vai, vamos falar assim, vai abrir as caixas pretas da propriedade, eu tenho áreas muito produtivas dentro da propriedade e áreas não. Então, a pergunta foi, qual dessas áreas que eu estou perdendo produtividade? Né? Qual dessas áreas são menos eficientes, né? Porque aí eu já começo a definir, né? Se eu tenho uma área que sempre entrega mais, eu já uso a tecnologia, né, de maior investimento nessas áreas, né? Isso, assim, é uma coisa que eu tenho que fazer, né? Eu vejo isso que a turma não tem feito, né? A Mirella falou do preço de café. O preço é importante, sim, mas quanto está me custando? Né? Qual que é o meu custo? Qual que é a margem que eu quero ganhar no meu negócio? Né? É uma coisa assim que a gente tem. Nós estamos falando de manejo, mas esse manejo vai influenciar na tomada da minha decisão. Né? Olha, se eu quero investir no manejo, automaticamente eu vou melhorar minha margem. Ou vou melhorar minha produtividade. Né? Então, assim, nós estamos falando do que pode ser feito. Né? Pode ser feito, mas e dentro do negócio, da propriedade? O que o produtor tem visto, né? Porque a gente, sim, tem que sempre tá falando e o produtor tá olhando pro negócio. Porque a solução pro problema tem várias, né, Mirella? Tem várias, assim, tem várias. Você tocou num negócio aí que eu acho que nós, produtores, somos muito pouco investigativos. O que eu estou querendo dizer? Isso que você falou. Dentro de uma propriedade, você tem talhões que sempre tem uma produtividade alta, as plantas sempre têm uma aparência mais saudável, ou seja, tem uma série de fatores que você vê que ali positivamente está dando resultado, e ao contrário, você tem talhões ali que nunca responde, né? E a gente, na verdade, investiga muito pouco, né? Por que o meu talhão está oferecendo pouco? É a variedade, né? Aquela variedade ela não está propícia para aquele solo, para aquela insolação, se ele tem a Noruega, ou se é de soleira, ou se é de Noruega, altitude, como é que está a minha condição de biológica de solo, né? Eu tenho muito nematóide, está equilibrado, não está? Quer dizer, na verdade a gente não investiga isso, né? E muitas vezes isso aí é fundamental, né? A gente tem visto, assim, né? A gente tem nessa investigação, você falando assim, eu tenho umas áreas que o problema da produtividade não é praga nem doença. O que é? Falhas. Eu tenho áreas assim que tem mais de 35% de falha. Né? Você para no número de pés de café que perdeu ali e ficou. Ficou. Você planta, era para ter, por exemplo, 4.000 plantas por hectare, ela tem 1.500, 2.000 plantas. Aí você não vai ter as 40 ou 50 sacas por hectare, você vai ter 20, 25, entendeu? Né? Num ponto alto de produção. Então, assim, é isso que eu falo. Às vezes a gente tá botando, a culpa num problema, vou arrancar e botar uma variedade. Às vezes, beleza, vai melhorar, mas se a gente botar uma variedade também numa área que já tem nematóide, que não vai ter uma arrancada assim essencial, né? Eu não vou conseguir aumentar essa produtividade, né? Então, assim, a gente tá falando, tem que controlar o que tá fazendo, já tá pronto, que dá para fazer. Mas isso falou, o que tá mais por trás do negócio? O que não tô deixando avançar na minha produtividade, na minha produção por área, né? É investigar, né? Anotar e ver, né? E comparar também, né? Que às vezes, assim, eu produzo, mas não comparo comparar com o mesmo também, com o mesmo manejo, né? Com o meu vizinho ou com outra pessoa que tem o mesmo manejo tecnológico, né? De fazer as coisas, né? E aumentando produtividade que você vai chegar num custo menor, né? O seu manejo é o mesmo. É claro. E assim, até um ponto que o Geraldo puxou ali atrás, a gente está indo para uma bienalidade baixa em boa parte da região, né? E a gente tem que entender que o quê? Eu vou produzir menos, mas então, consequentemente, eu já deixo de tratar? Sim. Né? Então, a gente vai acender esse alerta que muito se ouve de que o quê? Eu já vou produzir menos, então eu mesmo já vou recuar bastante do meu trato. Então, consequentemente, você também está acentuando a sua bienalidade. Que o seu custo de manejo operacional vai ser a mesma coisa. E esquecendo, né, que muitas das coisas que a gente faz esse ano não é para... esse ano que eu falo de um trato cultural, ele só vai responder na outra, no outro ano. Né? Então, quer dizer, a lavoura tem que ser um estado sempre positivo. Né? Sempre eu positivo. Falo assim, e a gente sempre entender, assim, né, entender o problema e tentar... Hoje, assim, né, uma coisa que a gente está vendo muito nessa questão, né, trazendo um outro lado, a questão da
a gente tá, principalmente do ser humano. O ser humano hoje ele está trabalhando muito assim seu bem-estar, se cuidando, né? Tanto é que a gente está vendo um boom de explosão de academia. Isso, né? Vamos trazer isso trazendo para o que é isso? É você se dentro do negócio, dentro do do ser humano é a questão da nutrologia, né? Você se proteger antes da doença acontecer. Então, assim, e é uma tendência forte, né? De cada vez mais não esperar a doença ou o problema acontecer para me atacar ele, né? E isso, eu falo, tem que entender o problema, tem que dar, entender o problema que atacar a causa, né? E uma, como eu falei, voltando, né, no caso da foma, não adianta eu fazer um controle de foma e eu volto a falar, a gente aplicar tonelada de nitrogênio. Isso é né? Eu tô falando de um problema, né? Você, assim, você vai quase que anular o que você está fazendo, né? Um problema. Né? E com custo alto, né? Custo alto. Você pagou para botar nitrogênio a mais, você está pagando para poder botar um defensivo, né? Para poder diminuir a quantidade de uma foma, por exemplo. Provavelmente se você reduzir talvez uma aplicação de nitrogênio, você vai fazer quase 3, 4 com o mesmo investimento. Né, na proteção de folha, né? De florada, né? E isso, assim, isso é uma, né? Claro que a gente pode falar outros manejos, né? Que a gente está vendo, né? A questão dos biológicos também forte, né? Os protetores de raiz. Que nós estamos também falando muito da planta para cima, né? Mas a gente está falando um pouco da planta também, questão de solo mesmo, de raiz. Como parte viva, né? Então, assim, que eu falo para o doutor, sempre olhar a planta como um todo, né? Olhar todo para cima, olhar o seu manejo, né? Porque quando eu for conversar com o técnico, buscar uma solução, ele falar do todo, né? Não é só na questão da folha, área foliar, né? Ver a lavoura como um todo, né? Ser mais investigativo, né? Conhecer melhor cada talhão seu, né? Estudar um pouquinho sobre cada coisa daquela, discutir, ouvir, comparar, né? Igual você falou, né? E buscar isso mesmo, e ver o que hoje tem muito, né? Tem muita tecnologia boa, né? Tem muita ferramenta que vai auxiliar, né? Eu volto a falar, a gente tem que sempre está sabendo o que é a causa, né? O que é o problema. E eu vou voltar um pouquinho antes do problema eu me proteger, né? Me fortalecer, né? Aí a gente vai conseguir aumentar mais essa tal produtividade, né? A gente vai fazer mais, entregar mais resultado, né? Que é o nosso objetivo hoje, né? Ué. Claro, eu tenho um café plantado lá, se eu colher 100 sacas, 1 hectare, se eu colher 20, dá muita diferença, né? Então, e o seu manejo se mantém. Manejo mesmo. Né? Você vai ter que fazer a roçada, vai ter que fazer a aplicação de pré-emergente, vai ter que fazer a colheita. As pré-floradas, pós-floradas, controle de ferrugem, foliares, né? Tudo isso. Né? Então a gente persegue de fato é isso mesmo, produtividade. É o nosso propósito, né? A gente tem que olhar para um bem comum, né? Então, assim, a gente está falando de um problema que, para nós, né, diferente de outros lugares, a gente não tem tamanha incidência de praga, né? Então, a gente está falando de um problema para nós pré-existente. A gente não está falando de um problema si. A gente sabe que vai ter. A foma já não é um si para nós, né? A nossa região não aceita um si de foma mais. Então, pode ser que você tenha alguma área sua que não tenha, mas eu tenho certeza que alguma tem. Alguma área vai ter. Então, que a gente dê essa devida atenção realmente para esse problema. Né? Para que a gente diminua realmente a minha dor perante esse problema. Então, a gente tem soluções para isso, a gente precisa de tomar a decisão assertiva para um momento assertivo também, para a gente diminuir esse problema. Então, tá vendo, produtor? É isso aí, ó. É buscar assistência, identificar, investigar, né? Onde é necessário, né? Onde dá para segurar e trabalhar, né? Dentro dessa linha preventiva mesmo, né? De proteção do patrimônio da gente. Não é isso? Não necessariamente eu reduzir custo. Não. Eu aumento a minha rentabilidade. Né? Exato. O reduzir custo tem que ser atrelado ao benefício do que eu estou entregando. É saber fazer, né? Saber fazer conta, saber fazer as escolhas certas, né? Para continuar sobrevivendo na cafeicultura. Não é isso? Isso aí. Muito obrigado, viu? Pela presença de vocês, pelas informações, pelas dicas todas,
né? Se você gostou, dê seu like, inscreva-se para receber as notificações do nosso programa, participe, mande sugestão, viu? Muito obrigado, até logo.